Apenas um Show é um desenho fantástico. Foram 8 temporadas com incríveis 261 episódios, alguns ótimos e outros nem tanto. Por isso, vim falar em especial dos melhores episódios dessa incrível animação, me baseando em IMDb da nota mais baixa até a mais alta, e sendo apenas um por temporada. E quem é melhor para apresentar esse vídeo comigo sobre o desenho mais bizarro e aleatório da Cartoon do que o Nerd Aleatório? Opa, fala aí, o Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório com a Vini. Então, sem enrolação, bora! Como sempre, Mordecai se mete no problema por querer migalhas de afeto da Margaret, já que mente estar numa banda para impressioná-la. O problema é que ele e Rigby não sabem nada de música e terão que se apresentar na frente de muita gente. Eles tentam aprender, mas sem querer invocam seus eus famosos do futuro, que são um sucesso musical apenas por usar playback. Mas no fim, decidem que isso não era pra eles, fazendo seu futuro promissor desaparecer. Esse episódio é daorinha e engraçado. É apenas o 12º episódio da série, e já mostra quão bizarra e aleatória ela é, já que eles spawnam suas versões do futuro com refri enquanto treinavam música ouvindo 3 discos ao mesmo tempo. Isso é cômico. Realmente não dá pra adivinhar o que acontecerá a seguir. Eu gosto mais ou menos desse episódio, porque por mais que ele seja bom, ver o Mordecai gadando a Margaret é tão chato. Sinceramente, ainda bem que ele não ficou com ela. Teria jogado toda a evolução de personagem que ele teve no lixo, já que era extremamente dependente emocional dela, mesmo quando nem era um casal de verdade. Quando estavam tentando limpar a fonte, os dois idiotas acham um monte de patinhos na fonte, mas eles se apegam no Rigby e então eles têm que encontrar alguém para cuidá-los. Mas de alguma forma eles corrompem os bichos e os tornam violentos e brigões. Então um doido esquisito aparece para adotá-los e depois os rouba quando Mordecai nega dar pra ele. Exatamente, ele negou dar pra ele. Tudo isso ao mesmo tempo em que a mãe aparece para pegá-los de volta, então rola uma luta. Porém, os mocinhos estavam perdendo, então acontece isso e acaba tudo bem, com os patos chamando Mordecai e Rigby de fracassados mais legais que eles conheceram. Enfim, esse é um dos meus episódios favoritos porque aparece esse pato gigante musculoso que consegue cortar com uma facada só com a mão. E esse é um dos pontos mais legais desse episódio, porque não é só um caso isolado, não é só um episódio episódico que tem uma criatura doida assim. É um episódio legal porque aparece novamente os patinhos com essas mesmas habilidades ampliadas nos próximos episódios mais importantes. E vamos concordar, esses patinhos são basicamente os irmãozinhos do Mordecai e do Rigby e são muito carismáticos. Depois dos caras dos patos virarem esse pato gigante, o dono de uma loja de brinquedos quer fazer uma linha de bonecos deles, mas o guri se recusa a se vender por produtos tão mal feitos. Os gansos aparecem tentando fazê-los mudar de ideia, mas eles estão irredutíveis, então ele se transforma e começa a lutar. Isso vai escalando até chegar no espaço. Eles até recebem ajuda, mas não tinha jeito. Eles claramente estavam em desvantagem e perdiam feio, mas continuam se negando a se render. Mas a batalha toma um rumo inesperado quando os gansos descobrem que pelo contrato são os vilões, assim passando para o lado dos mocinhos e ajudando a derrotar os caras da fábrica de brinquedos e no processo destroem a Terra. Não tem muito o que falar desse episódio, já que ele é praticamente só luta, mas essa parte é muito boa e vai escalando de um jeito muito da hora e inesperado. Mas é realmente cômico que no final eles negam os brinquedos, mas aceitam o videogame, já que entre aspas, não existem jogos ruins. Né, coitados. Seguinte, Rigby tá se formando no ensino médio, com só uns 10 anos de atraso. Tá tudo dando certo pra ele, então Mordecai fica louco de inveja porque ele é um otário e amigo que antes que ele via como fracassado, está bem melhor do que ele. Como o Rigby é um exemplo de superação por ter desistido e voltado depois de anos ao colégio, ele é chamado para fazer um discurso num programa sobre inspirações da América, mas ele tem dificuldade nisso, principalmente pelo seu melhor amigo se recusar a ajudar ele. Tanto que ele trava no meio do discurso e fica só falando besteiras. O Mordecai ficou ouvindo ele passando vergonha, até que finalmente resolve ajudar o Rigby, dando um coffee, que é uma bebida favorita dele, e simplesmente conversando um pouco, se abrindo sobre como se sentia e dizendo que estava orgulhoso dele. O Rigby se sente melhor e faz um discurso bem longo sobre como você deve se esforçar para conseguir coisas boas e sempre tentar ser a sua melhor versão de si. Só que do nada, os bips da redoma
redoma começa a tocar e eles precisam voltar para o parque urgentemente. Eles vão igual uns malucos para lá, só que não tem ninguém lá. Então Benson recebe um fax dizendo que para acabar o experimento da redoma, eles deveriam apertar o botão. Eles o fazem, mas ao invés da redoma ir para as cucuias, a redoma se tranca lá e vai pro espaço, literalmente. E a coitadinha da Eileen, que só queria fazer uma sobremesa pro guaxinim favorito dela, acaba indo junto com eles. Seguinte, esse episódio é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores da série. Ele mostra como aos poucos o Rigby se tornou o melhor personagem do desenho todo, já que ele evoluiu aos poucos de alguém insuportável e bobo das primeiras temporadas para alguém incrível e bom e até muito inspirador. De longe, o personagem com o melhor desenvolvimento de todos os aspectos, diferente do Mordecai que dá um passo pra frente e 3 pra trás. E, bom, e sobre o episódio? Ele é foda e realmente inspirador. Acabamos de sair do episódio que mostra a brilhante evolução do Rigby para um dos pontos mais baixos dele. Passa um comercial de uma promoção, onde se você comer um omelete gigante, em menos de uma hora ganha um boné escrito Sou Excelente. Ele enfia na cabeça que quer esse negócio e tem que ser ganhando ele, já que assim teria uma boa história para contar, e apenas comprá-lo tiraria toda a graça. Ele tenta, mas esse idiota tem alergia a ovo e achou que se comesse rápido o suficiente não perceberia e ficaria bem. Ele faz Mordecai prometer que conseguiria o boné. Ele tenta, mas o desafio é realmente complicado. Então os caras do parque resolvem ajudá-lo com um caderno de um antigo funcionário que falou que tinha descoberto a melhor forma de vencer o desafio e depois sumiu. Eles treinam e quando está pronto, os empregados do restaurante fazem de tudo para impedir, mas ele tem sucesso e é mandado para outra dimensão, onde ele morreria se escolhesse errado. Mas ele acerta e ganha o boné. Não foi igual esse burro que conseguiu confundir um boné com uma coroa. Enfim, esse episódio é extremamente besta, mas muito bom ao mesmo tempo. É engraçado e aleatório, que é basicamente a essência da série, e também é bom ver que Mordecai não é um amigo tão ruim assim e que às vezes faz coisas boas pro Rigby. Eu gosto desse episódio, mas acho que daria uma nota mais baixa para ele, talvez um 8. É bom, mas não tá no mesmo nível dos outros do vídeo. Mais um dia no parque, com Mordecai, Rigby e Saltitão, então o Pé Grande finalmente decidiu resolver contar a história de como se tornou imortal. Tudo começou quando ele foi expulso novamente da escola e teve que entrar numa nova escola. Porém, o diretor deixa bem claro que basta uma briga para ele ser expulso de novo. Ele não dá bola e minutos depois quase sai no soco com Clorg Bane, que é o valentão dessa escola. Eles imediatamente se odeiam e prometem lutar depois. O jovem Saltitão também conhece o Garrett e o Conselho Imortal, que querem que os Saltitão lutem contra ele. O Yeti até deseja isso, mas ele conheceu uma mulher chamada Mona, que odeia violência. E os 2 minutos depois que eles conversaram foi o suficiente para eles criarem uma ligação especial, e Saltitão desiste da luta. Porém, Clorg Bane começa a bater em todo mundo no colégio, o que o torna tão insuportável que Saltitão se vê obrigado a lutar contra ele. Porém, ele é um mero mortal, que não teria chances contra um ser imortal. Então o Conselho Imortal vai construir os Punhos da Justiça para dar ao Saltitão para ele ter uma chance contra o Clorg Bane. Ao mesmo tempo que ele vai se apaixonando mais e mais pela Mona e até pegando o hábito de saltitar com ela. Infelizmente, a luta foi marcada para o mesmo dia e horário do baile, o que se tornou um grande problema, já que ele se atrasou e Clorg Bane entrou no salão de baile, o que resultou numa luta pesada. Infelizmente, parte da briga, o teto caiu e Mona se sacrifica para salvar o seu querido Yeti das Neves. Saltitão se irrita por isso e usa os punhos da justiça para mandar seu rival pro espaço. Se passam uns anos e seus amigos do Conselho Imortal o chamam para fazer uma proposta. O Clorg Bane voltará em alguns anos e irá causar destruição de novo. Eles dão a chance do Saltitão se tornar imortal para derrotá-lo novamente. Porém, tem um problema. Assim ele verá todos que amam partirem. Ele aceita por já ter perdido a única mulher que amou. Seu nome na época era Walks. Como precisava de um novo para renascer, escolheu Saltitão para sempre lembrar da sua preciosa amada Mona. Manos e manas, esse episódio é tão triste. Saltitão é um personagem muito bom e meio misterioso nas primeiras temporadas, já que ele conheceu muita gente e sabe muitas coisas sobre coisas sobrenaturais. Então conhecer uma parte importante do seu passado é muito legal.
Eles já tinham dito o porquê ele tinha esse nome e porquê dele ficar sempre saltitando. E ver essa história mais a fundo é incrível e triste ao mesmo tempo. Também saber como ele conheceu seus amigos foi interessante e até simples, mas eu, um nerd aleatório, gostei bastante disso. Sem dúvidas, um dos melhores episódios do desenho. Acho que o Thomas não teve um pior primeiro dia de trabalho do que o Leon, porque o maluco mal chega pro estádio e já vê os seus colegas fugindo de lasers. Aparentemente, esse cara queria comprar o parque, mas como foi negado, ele se acertou todos com um laser e depois ninguém lembrava um dos outros. Além de terem trabalhos bem diferentes e nem parecerem as mesmas pessoas, do nada Mordecai e Rigby, que tinham dado um salto temporal para 2 meses do futuro, parecem para dar um jeito. Eles vão até o saltitão, mas ele realmente não lembra deles. Então Rigby fala da Mona e ele acaba relembrando tudo sobre o parque e seus amigos. Depois eles explicam que para pegar o parque de volta, é necessário que todos os funcionários assinem um documento declarando o parque histórico. Assim, o cara barbudo não poderá fazer nada lá. Eles vão encontrando seus amigos e os fazendo lembrar quem realmente são. No fim, esse cara só queria se vingar pelo seu pai que explodiu. Ele estava fazendo uma autoestrada que terminava no centro da Terra, o que faria seu pai e todos que eles já enfrentaram voltarem à vida. Então, o Saltitão chama seus amigos e começa uma luta doida. Mordecai e Rigby fazem um beijo recuperar as memórias simplesmente sendo irritantes. Ele assina, mas fica faltando o Thomas. O cara ameaça atirar nele e Mordecai, usando todo seu Q, entrega uma pasta falsa. Ele assina também e tudo volta ao normal. Esse episódio é incrível, a escolha de nos dar o contexto aos poucos foi ótima, assim vamos descobrindo o que aconteceu junto aos personagens, fazendo a história ficar melhor e mais interessante. Também foi bom rever os vilões de episódios anteriores, lembro da maioria deles e foi legal vê-los perder de novo. Voltamos ao início. Depois de tentar impedir o antipyrolito de destruir o universo, tudo foi resetado e voltamos ao primeiro episódio. Mas Rigby se lembra de tudo por algum motivo e faz Mordecai se lembrar também. Então usam a força para ir pro fim. Mas a luta estava complicada pro lado dos heróis. Porque, por mais que tentassem, eles não conseguiram vencer o seu irmão. Então Pyrolito tinha duas opções: seguir a profecia resetando o universo com um soco ou o fim. E bom, Pyrolito sempre foi alguém amável e pacífico em todo o desenho, então aquele Saiyajin que estava numa luta até a morte não era ele. Então o nosso cabeçudo rosa resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito, deu um abraço amoroso em seu irmão e prometeu não soltar enquanto iam em direção ao sol. Ele se sacrificou pelo bem daqueles que amava. Pyrolito sabia que era a única forma deles terem um futuro, mesmo que no processo acabasse com ele. Esse episódio final é muito melancólico, mas também muito satisfatório ao mesmo tempo. Vimos anos passarem e eles seguindo em frente, todos do parque, com Mordecai e Rigby casando, tendo filhos, saindo do parque. Bom, mudando suas vidas por completo. Só é incrível ver como tudo acabou bem. Porque como o Pyrolito disse, isso é um final feliz. E esse episódio é quase perfeito. A única coisa que eu me incomodei é o final do Mordecai. Eu, sinceramente, acho que teria sido melhor se tivesse um desenvolvimento, uma relação enquanto estava na árvore espacial, sei lá. Mas, pô, talvez não fosse a temporada pra isso, né? Mas também é complicado comparar a dele com a dos outros personagens. Mas tudo bem, o que é uma parte ruim no final tão bom quanto esse, não é? E sinceramente, é apenas um dos melhores finais de desenhos da Cartoon Network inteiro. Valeu por a Vini ter me convidado para essa collab, e bom, eu sou apenas um nerd aleatório que gosta de desenhos e animes. Falou! Esse foi o vídeo, e muito obrigada ao Léo Aleatório por aceitar participar. O canal dele vai estar nos comentários, se inscrevam lá porque é muito bom. Enfim, esse foi o vídeo, deixem um like se gostaram, se inscrevam se quiserem, obrigado por assistir, e tchau!